Meus irmãos e minhas irmãs, feliz ano novo. Depois de alguns dias sem poder partilhar com vocês uma palavra de qualidade, porque a palavra de Deus é coisa séria, no início deste ano, no segundo dia, o Senhor nos inspira, nos convida, nos chama, nos prepara, nos dá a força para partilharmos esta palavra, para rezarmos juntos. Você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, nós unidos na força da palavra de Deus. Muito obrigado. Obrigado de coração por podermos começar este ano juntos, escutando esta palavra, que neste dia 2 é do Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. É o episódio em que aquelas autoridades dos judeus, do partido dos fariseus, vão até João Batista perguntar a ele quem ele é. Ele está batizando. O texto termina dizendo que foi em Betânia, além do Jordão, aonde João batizava. Batizar, ou seja, mergulhar, lavar, purificar, que esse é o significado, era a atitude, era o sinal de que o Messias chegaria. Eles perguntam, quem é João? Ele é o Messias? Ele vai dizer, eu não sou o Messias. Ele vai dizer que ele é a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Sabe, meus amigos, esse texto ele foi colocado no Evangelho de João, mas também nos outros evangelhos, porque conservaram a memória muito forte de João Batista, porque quando foi escrito os evangelhos, foi copiado, unido, reunido todos os ensinamentos, a memória de João Batista era muito forte. A presença dele era muito real. Lá naquele tempo, o povo estava num silêncio de profecia muito grande. Eram vários os séculos que um profeta de verdade não aparecia. E o estilo de vida de João Batista, todo ele fazia o povo pensar que ele é o profeta e ele é o Messias. Diante da pergunta que aqueles fariseus fazem, ele vai dizer, eu não sou profeta, eu não sou Messias, eu somente sou a voz daquele que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Deserto é o lugar do encontro. Depois, em outra passagem, nós vamos ouvir que João estava no deserto, que comia gafanhoto e mel silvestre, se vestia de pele de camelo. É o mesmo João que no ventre de Isabel pulou de alegria por receber o anúncio, a visita de Maria, trazendo no seu ventre o Salvador. É o precursor. Ele veio antes de Jesus e agora ele prepara os caminhos de Jesus. Ele vive na humildade, porque ele vai dizer, vocês não o conhecem e eu não sou digno nem de desamarrar, quando me abaixo, de desamarrar as correias da sandália dele. Esse é João Batista. Ele vai dizer que ele é a voz, porque a palavra, meus amigos, a palavra é Jesus, a palavra que se fez carne, a palavra que habitou entre nós, a palavra que agora não é mais somente movimento, som, ruído, barulho, mas é alguém, é um ser humano real, verdadeiro, tão humano que só podia ser Deus. Esse que assumiu tudo o que nós somos, tudo, desde o nascimento, a vida, o estilo de viver, a fé, a família, o trabalho, as festas, a alegria, a religiosidade, e foi firme até o fim, por isso morreu na cruz. E com essa morte ele redimiu, ele assumiu, ele engoliu, ele tragou todo o pecado. Por isso que nele nós temos a salvação. Os evangelhos conservarem
a memória de que João diz que eu não sou o Messias e sim a voz, é muito interessante, porque se ele era muito presente, recorrer ao testemunho de João significa ter uma palavra de autoridade. Se João está dizendo que ele não é, mas que tem alguém que está no meio deles e que não conhecem, então é uma palavra para buscarmos, uma palavra de incentivo para buscarmos conhecer Jesus. Não só conhecer do intelecto, mas mergulhar no seu estilo de vida, mergulhar no seu evangelho, assumir para nós um pouquinho de cada vez o jeito de viver do evangelho. E sabe, meus amigos, eu anotei aqui na minha folhinha, que eu sempre escrevo, sempre gosto de, antes de partilhar com vocês, eu gosto de rezar, de colocar no papel, de escrever, de corrigir, de deixar fermentando dentro do coração. Então, assim, nós somos desafiados a partir desse texto, que são 19 ao 28, é um texto bem pequeno. Nós somos desafiados a pelo menos 4 atitudes, olhando para João Batista. 4 atitudes. A primeira delas é preparar os caminhos do Senhor. Preparai os caminhos do Senhor. Esse preparar, não tanto isso que eu estou fazendo, porque falar é fácil, mas aquilo que nós tentamos fazer todo dia pelo nosso testemunho de vida. É a mistagogia, é pegar na mão e conduzir as pessoas até Cristo, não até nós, mas até Cristo. Esse Cristo que realmente está aí presente e que está nos esperando. Esse Senhor que nasceu no presépio, que nasceu de Maria, que que foi colocado na manjedoura entre os animais, porque não tinha lugar para ele, porque não deram abrigo para os seus pais, para sua mãe grávida. Então, como é que nós vamos preparar? Pelo testemunho. Depois, nós precisamos, já que João disse que é a voz, nós também somos a voz. A voz. A palavra não é nossa, a palavra é de Jesus. Emprestar a voz e de um modo muito especial para que ela seja eco da salvação no coração das pessoas, principalmente daquelas que estão passando por tribulações, que precisam de alguém que seja a voz, porque muitas vezes estão ignorados, esquecidos, abandonados. A voz que consola, a voz que anima, a voz que dá essa entonação à palavra do Senhor, a palavra que é o Senhor, a palavra que é Jesus, Deus humanado, o ser humano divinizado. A terceira característica é a humildade. João diz: eu não sou digno de me abaixar para desamarrar a correia das sandálias. Repito, a humildade, terra boa, humus, para que as sementes do Evangelho brotem. E muita sensibilidade, sabe, meus amigos, porque muitas vezes Jesus está com o rosto desfigurado, sujo, maltrapilho, faminto, doente, infectado, depressivo. Ali está Jesus. Lembremos do capítulo 25 de Mateus, que ele diz: toda vez que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Toda vez que não fizeres, é a mim que não fizestes. Sabe, essas 1000 faces da face sagrada de Cristo, esperando ser cuidada, esperando ser acolhida, esperando ser defendida, esperando ser consolada. Esse é o sensível, a sensibilidade que nós precisamos ter. Temos a coragem e saibamos que o mundo, mais do que nunca, precisa de novos João Batistas. Discípulos de Jesus
que preparam o caminho para que os irmãos experimentem a salvação. Sendo assim, queridos amigos, a quem vamos levar esta salvação? Que não é conteúdo, que não é um conjunto de verdades, que não são palavras decoradas, mas sim a nossa experiência de amor e de abraço misericordioso de Deus. As pessoas estão sedentas disso. Com quem vamos compartilhar esta graça que já experimentamos? Sejamos, então, a voz que proclama não a desgraça, não a condenação, mas a graça e a salvação. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leia de novo, primeiro capítulo de João, do Evangelho, versículos 19 a 28. Se quiser e puder, se tiver um tempinho, depois possa compartilhar com alguém esse vídeo, leve, envie, encaminhe essa mensagem para as pessoas. Sejamos a voz, porque a palavra é só Ele, é Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.